Nesse vídeo nós vamos conhecer o plano do governo no INSS para acabar com a pobreza do Brasil, matando os pobres de fome. É isso mesmo, eu explico melhor para vocês ficarem interessados. Me acompanha no vídeo, mas por favor, não esqueça de compartilhar essas informações, que não são ruins, são verdadeiras. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer de coração a todos que já são inscritos, pela confiança no meu trabalho informativo, deixar aqui um forte abraço de agradecimento a todos pelo carinho das pessoas que deixam seus comentários nesse canal. Meu muito obrigado. Quero deixar um convite especial para você que ainda não é inscrito nesse canal, mas quer receber as informações. Aproveita a oportunidade de ficar informado, já se inscreve e ative o sininho das notificações. Aí vem aquele cara e diz, nossa, mas só traz notícia ruim? Não, notícia verdadeira, para que as pessoas saibam como vai ser o ano, como elas devem agir, se elas podem contar com a ajuda do governo, com a ajuda do INSS, se elas têm que se prevenir, procurar outro tipo de ajuda. Então já deixa aquele like, aquele joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para eu saber se você está recebendo essas informações. Para que nós possamos nos atualizar do início agora de 2022, famílias com renda de 1/4 de salário mínimo, ou seja, 25% do salário mínimo, até meio salário mínimo, até 50% do salário mínimo por pessoa da casa, como que chega a esse valor? Pega toda a renda da casa, diminui pelo número de pessoas, pode ser o recém-nascido lá, o bebezinho, a mãe, o cunhado, todo mundo que mora na mesma casa. Pega tudo que você recebe de dinheiro, divide pelo número de pessoas. Se essa renda for de até R$ 303 por pessoa ou até R$ 606, essas famílias ainda, infelizmente, devem recorrer à justiça no ano de 2022 para conseguir o benefício de prestação continuada, o BPC, que é o amparo social do INSS, que é a ajuda dada pelo INSS para as pessoas de baixa renda. Apesar de o Congresso Nacional, senadores e deputados terem aprovado a ampliação, a política justamente aí para complementar para esse grupo, elevando o valor por pessoa da casa em algumas situações especiais para até R$ 606 em 2022, ou seja, meio salário mínimo, nós temos um pequeno problema aqui que eu quero compartilhar com vocês. O governo Jair Bolsonaro ainda não regulamentou as novas regras do benefício que é pago para idosos de 65 anos ou mais ou para pessoas com deficiência de qualquer idade. Então, o governo 2022 ainda não regulamentou as novas regras do BPC-LOAS, você conhece aí popularmente como LOA, né? LOAS, é Lei Orgânica de Assistência Social, que é a lei que fala como deve ser organizado o pagamento desse amparo social, dessa assistência social que é pago no valor de um salário mínimo, atualmente R$ 1.212 em 2022, é pago para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, todos sendo de baixa renda. O maior alcance do BPC-LOAS foi aprovado pelos congressistas e em maio de 2021, em um acordo político com o governo federal, incluindo aí a equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Antes, a lei previa o pagamento de ajuda apenas às famílias com renda de até 25% do salário mínimo, ou seja, 1/4 do salário mínimo por pessoa, atualmente R$ 303, o que era frequentemente questionado na justiça. Já se ganhava na justiça. Para ter uma ideia, eu vejo essa situação há pelo menos aí 18 anos, onde eu trabalho prestando serviços para escritório de advocacia aqui no interior de São Paulo. O que eu vejo? Esse canal não tem nenhum vínculo com o meu
trabalho, não tem nada a ver com o meu trabalho, tanto que você não encontra nenhum número aqui do escritório, nada disso. Mas aqui eu compartilho as minhas experiências pessoais e que eu vejo durante esses 18 anos são pessoas que são de baixa renda, buscam o INSS, têm o pedido negado, indeferido, mas quando entram com a ação na justiça contra o INSS, elas ganham esse benefício. Infelizmente, a situação deve continuar assim. Então, antes, a lei previa o pagamento de ajuda apenas às famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, o que frequentemente é questionado na justiça e ganha-se na justiça. Então, procure um advogado, continue procurando em 2022. Esse caso ele foi parar no STF, no Supremo Tribunal Federal, que em 2013, veja bem, em 2013, nós estamos aqui em 2022, quase 10 anos, são 9 anos, firmou o entendimento de que a renda de 1/4 do salário mínimo ela é insuficiente como sendo um critério para medir a vulnerabilidade daquele cidadão, para medir a real necessidade daquela família, colocando apenas números. Após anos de discussões, a nova lei foi aprovada, foi sancionada em junho de 2021, prevendo que os critérios seriam aplicados aí a partir de janeiro de 2022. Eu tenho vários vídeos falando, a partir de janeiro de 2022, a lei já foi aprovada, então mudou a situação. Em alguns casos, as famílias com renda por pessoa, renda per capita de até meio salário mínimo vão ter acesso ao benefício. No entanto, a implementação envolve um aumento aí permanente nas despesas do governo de aproximadamente 2 bilhões de reais ao ano para incluir aí cerca de 180 mil beneficiários. A fim de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o governo precisa compensar esse valor com cortes em outros gastos. Veja bem, se o governo tomar uma providência agora, vai ajudar nada mais, nada menos, sem a necessidade de que as pessoas precisem ir para a justiça, pessoas de baixa renda, quase 200 mil brasileiros. Uma medida provisória com iniciativas para fechar aí as brechas deixadas pela reforma da Previdência, que foi promulgada lá em 2019, ela foi elaborada pelos técnicos do governo e enviada à Casa Civil para análise. Para você ver que eles continuam fazendo reforma da Previdência ainda em 2022. Então foi feita aqui uma MP, uma medida provisória, com iniciativas das brechas deixadas pela reforma da Previdência, foi elaborado pelos técnicos do governo e enviado aqui para a Casa Civil. A expectativa era de que a economia de recursos possibilitada pela medida provisória fosse a fonte de compensação para a regulamentação do BPC, mas o texto está até hoje parado nos escaminhos aí do Planalto, sem uma decisão política para que avance, para que tenha essa decisão. O Ministério da Cidadania, responsável pela execução do Amparo Social do INSS, o BPC, confirmou que a ampliação do limite da renda mensal para receber o benefício depende desse decreto regulamentador. Então vamos ver o que diz para a imprensa, né? Qual que é a nota que o Ministério da Cidadania soltou para a imprensa aqui, que eu vou trazer essa informação. Até lá, vale a regra em vigor, ou seja, para ter acesso ao BPC, o LOAS, o Amparo Social do INSS, a renda por pessoa do grupo familiar deve ser igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo. Ou seja, as promessas de mudança agora para janeiro de 2022 caíram por terra. O ministro do Trabalho e da Previdência disse que os pedidos, os requisitos fiscais aí para a regulamentação do BPC serão atendidos com a publicação da medida provisória, a MP, da Previdência, que está em fase de elaboração. A pasta, porém, não estipulou prazos para a adoção dessas medidas. Nos bastidores, ou seja, lá dentro do governo, os técnicos do governo lamentam a demora, pois ela pune famílias mais pobres que precisam dos recursos da ajuda governamental e acabam tendo o pedido negado pelo INSS. Muitos recorrem à justiça para pedir, que desejam aí, para pedir que sejam considerados fatores
como, por exemplo, o grau de comprometimento da renda com a compra de medicamentos, fraldas, suplementos especiais, contratação de cuidadores ou ainda grau de deficiência aí do potencial beneficiário. Ou seja, a pessoa tem que ir para a justiça para provar que aquilo que ela ganha não é suficiente, que ela gasta mais do que ganha aquela família para cuidar daquela pessoa com deficiência. O decreto elaborado pelos técnicos vai justamente aí nessa direção de permitir que, mediante a comprovação dessas situações, de que a família gasta tudo que ganha, famílias com renda de até meio salário mínimo possam preencher esse requisito para ter direito à ajuda. Hoje, o benefício de prestação continuada, o BPC, que é organizado pela LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, é o amparo social do INSS, ele paga hoje, ele contempla 2,15 milhões de idosos e 2,56 milhões de pessoas com deficiência de qualquer idade, com uma folha mensal de pagamento que soma 5,2 bilhões de reais, segundo dados de novembro de 2021. Na época da aprovação, na época da sanção desse projeto que aumenta o valor do BPC para meio salário mínimo por pessoa, o ministro da Cidadania, João Roma, disse que a lei, ou seja, a nova lei, ela fortalece o BPC. Na prática, além dos novos critérios estarem só no papel, o BPC é o benefício que tem a maior fila de espera no INSS. A concessão, o pagamento para pessoas com deficiência depende da realização de perícia médica, atividade que ficou prejudicada agora com a pandemia de Covid-19. Em novembro de 2021, o dado mais recente disponível, haviam aí 416,2 mil pedidos de benefício aguardando por perícia médica no INSS, quase 500 mil. Na avaliação de técnicos do governo, a combinação da regulamentação do BPC e a medida provisória para fechar as brechas da Previdência seriam as medidas aí equiparadas, medidas necessárias para que o BPC começasse a pagar benefícios para esses milhares de brasileiros. De um lado, elas estão corrigindo distorções, erros, como a que permite elevar o valor da aposentadoria aí, a partir de uma única contribuição sobre o teto do INSS, chamado aí milagre da aposentadoria. Nós vemos que existe um erro na reforma da Previdência, em que é possível a pessoa com um único pagamento conseguir um salário, agora em 2022, de mais de 4 mil reais. Então, as pessoas se utilizam desses erros cometidos pela reforma da Previdência de 2019. Quem fizer isso, procurar aí o chamado milagre da aposentadoria, não está cometendo nenhum crime, isso é legal, está na lei, foi um erro que o governo pretende corrigir. Então aproveite aí. Embora de um lado as pessoas que têm dinheiro estão se aproveitando desse fator para conseguir a sua aposentadoria, um erro da reforma da Previdência de 2019, de outro lado, gerariam aí os recursos necessários para favorecer as pessoas de menor renda. É isso mesmo, técnicos reconhecem, porém, que o tema previdenciário é sempre sensível. Por isso, os articuladores, né, quem faz as articulações das medidas, preferiram que tivessem sido encaminhadas em 2021, uma vez que o calendário político de 2022 é desfavorável para esse tipo de iniciativa. Ou seja, se eles tiram o benefício da pessoa conseguir se aposentar por um erro da reforma da Previdência, eles vão ter menos votos em 2022. Então, estão gastando bastante dinheiro com os caras aí que podem pagar uma única contribuição e aposentar com mais de 4 mil reais, enquanto isso as pessoas mais pobres estão ficando de lado. Agora, a dúvida é sobre a viabilidade política para seguir aí essa medida provisória da Previdência. Por isso, os técnicos tentam encontrar outras soluções, mas nada de concreto foi decidido até agora. Nós estamos aqui terminando janeiro de 2022. Segundo advogados especialistas,
que já representaram diversas famílias na justiça em busca do amparo social, o BPC-Loas, eles afirmam que a flexibilização do critério da renda para meio salário, para casos específicos, extraordinários, com a aprovação do Congresso, ajudaria um número maior de beneficiários. Sabe-se que o volume de requerimentos, de pedidos dentro do INSS, são requerimentos administrativos, ele é enorme. E com essa regulamentação, seria muito mais simples o acesso a esse benefício pela população e ainda diminuiria em muito a quantidade de processos na justiça, é o que afirmam os advogados. Para economistas, nós temos aqui um economista da Fundação Getúlio Vargas, o Marcelo Neri, que deu informações para essa matéria que eu estou apresentando aqui. Ele afirma que o governo teria até incentivos políticos à regulamentação aí do benefício do BPC nesse ano, e até mesmo para poder ampliá-lo. Esse economista lembra que ele ressalta que, no entanto, que do ponto de vista da focalização de políticas públicas, a redução da pobreza não é a melhor alternativa. Vou repetir para vocês, um economista que está falando, não sou eu, do ponto de vista, né, das políticas públicas de redução da pobreza, esse benefício de ajuda para pessoas de baixa renda não é a melhor alternativa para o governo. Se o objetivo é combater a pobreza, cada real gasto com o Bolsa Família, ele reduz a pobreza em 670%, mais do que cada renda real gasta com o BPC. O Bolsa Família, que foi substituído aí no ano passado pelo Auxílio Brasil, é muito mais interessante para o governo. Segundo esse economista aqui, que está trazendo essas informações, não sou eu que estou inventando nada, embora a injeção de recursos por meio de transparência pode ter efeito positivo sobre a economia, é preciso avaliar cuidadosamente um aumento permanente de uma despesa que, nas estimativas, não parece tão focalizado. Isso acontece porque o benefício de prestação continuada, o amparo social do INSS, o BPC, ele é focado em quem? Em idosos e pessoa com deficiência. Público em que as taxas de pobreza são menores do que entre as crianças. Então, qual que é o foco do BPC-Loas? Na maioria das vezes, idosos e pessoa com deficiência, ou seja, o público em que as taxas de pobreza são menores do que entre as crianças. Não é retirar aí do BPC, né? Não é retirar do BPC o que o BPC faz, mas a discussão agora é que ele poderia fazer para ajudar as pessoas. Lembrando que também existe BPC para menores de idade, eu vou falar daqui a pouco sobre esse assunto aqui no canal. Então, para o governo, é muito mais vantajoso ele investir naquele público lá do Auxílio Brasil, que são hoje aí 17 milhões de brasileiros, do que investir no BPC, que é mais para idosos e pessoas com deficiência. Infelizmente, o que nos leva a crer aqui que o real plano do governo de acabar com a pobreza no Brasil é simples. Eles vão matar o pobre de fome. Aí acabou o problema. A fila do BPC-Loas, do amparo social para pessoas de baixa renda, é a maior do INSS no início de 2022. E um simples ato do governo, que era aprovar essa medida para aumentar o acesso das famílias brasileiras de baixa renda ao BPC, parece que não é de grande interesse do governo nesse momento. Então nós vamos aguardar aqui maiores informações para trazer para as pessoas, mas infelizmente essa é uma realidade que deve ser divulgada. E as pessoas, nossa, mas só tem notícia ruim no canal, que coisa chata, né? O cara só fala desse tipo de notícia, mas é para as pessoas se prevenirem, as pessoas que estão aí, que tinham uma esperança de ainda nesse ano de 2022, começar a receber o seu BPC. Fala, poxa vida, eu estou aguardando aqui nessa fila, mas como que eu vou fazer? A solução, meu amigo e minha amiga, é a única. Procure a justiça, vai ser a única saída para que você possa sair desse círculo vicioso aí da política brasileira. Então, o atraso do governo deixa brasileiros mais pobres,
sem benefícios do INSS. Por que está acontecendo isso? É o atraso do governo em relação aqui à lei que já foi aprovada pelo Congresso Nacional do BPC com alcance maior, que deveria, estar valendo desde 1º de janeiro de 2022, mas ainda falta um decreto presidencial para que isso passe a valer. Então as famílias com renda de um quarto de salário mínimo até meio salário, atualmente aí de R$ 303 por pessoa até R$ 600 por pessoa, ainda tem que recorrer à justiça para acessar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, isso mesmo apesar do Congresso já ter aprovado essa ampliação da política justamente para contemplar esse grupo de pessoas. Então compartilhe essa informação para que as pessoas saiam do INSS e corram para a justiça. Infelizmente está acontecendo porque o BPC ele é focado nos idosos e pessoas com deficiência, e essa política aí em taxas de pobreza, elas são menores entre as crianças. Então não é retirar do BPC o que o BPC faz, mas essa discussão agora, ela poderia ser feita, mas o governo gosta mais de beneficiar aquele grupo através do Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, e faz aquela propaganda. Nunca o governo federal pagou para tantas famílias brasileiras um benefício, só que esse benefício ele está errado. Eu falei sobre isso aqui no canal. Foi um benefício sem estudo. Assim como foi lá, quando eles pagaram o auxílio emergencial de R$ 600, depois derrubaram para R$ 300, não houve um estudo. Vou dar um exemplo rápido aqui. Imagina que uma família, pai, mãe e um filho receba R$ 400 e uma família que tenha pai, mãe e 10 filhos receba R$ 400. É lógico que existem outras políticas de ajuda, mas é injusto, não é mesmo? Então deveria ter ser feito aí um estudo, Falar, ó, família com tanto recurso, nós vamos pagar tanto, Com tanto recurso, vamos pagar tanto. Porque o que eles usam como recurso? A linha da pobreza, Se da pobreza e da extrema pobreza. Mas e o número de pessoas nessa família? Como vivem essas famílias? Onde estão localizadas? Qual a situação de emprego existente nessa região? Tem que se fazer um estudo melhor, ao invés de jogar dinheiro na mão dessas pessoas, dinheiro que não dá para nada na maioria das situações aí. Vou aguardar maiores informações, algo que já deveria estar valendo, as mudanças do BPC Loas para 2022, depende, portanto, dessa medida aí do governo para que passe a funcionar realmente. Compartilhe essa informação agora. Não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para que eu possa voltar em outra oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, você que acompanha aqui os vídeos do canal. Eu agradeço de coração. Vou continuar trabalhando aqui para trazer informações para vocês. Compartilhe para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.